Oi, galerinha, tô morrendo de saudade de vocês. Como é que vocês estão na casa de vocês? Tô aqui mandando vibrações de amor, saúde e paz no coração de vocês, tá certo? Vamos pro conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar do gênero textual chamado conto, certo? O conto é muito presente no material didático de vocês, certo? Em todas as turmas, sexto, sétimo, oitavo e nono. É um gênero muito bom de ler. Eu sou fã de conto, né? São leituras rápidas, leituras que a gente pode fazer no nosso cotidiano, que não exige tanta atenção da gente, que não exige tanto tempo da gente. Né? Então o conto ele é mais prazeroso, ele é mais rápido, né? Então ele tem características particulares que faz com que ele seja um gênero mais didático de ser trabalhado em sala de aula, tá certo? Vamos lá. O que é um conto? Né? Primeira coisa que eu botei aqui para vocês foi a definição. O que é o conto? É uma narrativa breve, escrita em prosa. Lembrem-se da diferença entre prosa e poesia. Prosa é a escrita em parágrafos. Parágrafos, frases, né? Que a gente está acostumado a fazer dentro das nossas redações. Então, é uma narrativa breve, escrita em prosa, sendo mais curta que o romance e a novela. Então, por isso que eu disse que ela é mais rápida de ler, porque ela é pequenininha, né? São histórias pequenininhas, narrativas curtinhas, certo? Então, o romance é menor, ou o conto é menor que o romance e do que a novela, tá certo? Vamos lá para a sua estrutura. O conto é um texto narrativo e ele segue a mesma estrutura do texto narrativo que a gente já falou em outra aula, tá? Qual é a estrutura narrativa? Tem que ter introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. O que é a introdução? A introdução é a parte onde você apresenta seus personagens, sua história, o espaço, o tempo. Então, na introdução você vai apresentar a sua história. Depois nós temos o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? São as ações da história lá que aparece o conflito, certo? Depois nós temos o clímax. O clímax é o momento mais tenso da história, de maior tensão, onde tudo pode acontecer. É aquele momento que gera expectativa no leitor. O que é que vai acontecer depois daí? Então o clímax é esse momento. O desfecho é o final da história, é onde tem a solução do conflito e termina a narrativa, certo? Então, o conto tem as mesmas estruturas da narrativa. Tem que ter as 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, tá certo? O conto também tem as mesmas estruturas da narrativa, certo? Quais são essas estruturas? Tem que ter o enredo, né, que a gente já viu, que é a própria história. Tem que ter o tempo. O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico é aquele tempo que é possível contar. Psicológico tem a ver com o tempo interno de cada pessoa, certo? Nós temos o foco narrativo e o narrador. Se o foco narrativo é em primeira pessoa, significa que o narrador é personagem. Se o foco narrativo é em terceira pessoa, significa que ele é narrador observador. Ele só conta o que ele vê. Depois nós temos os personagens, que pode ser principal ou secundário. Lembrando que esses elementos da narrativa são menores, em menor quantidade, porque o conto é uma narrativa pequena, tá certo? Então, o personagem eu tenho o principal e o secundário. O diálogo é muito comum encontrar no conto a presença de diálogo, de fala. Tem contos, às vezes, que é composto praticamente de diálogo. Nós temos o espaço, que é o local onde a história pode acontecer, e nós temos o epílogo, que aparece no conto, que é, na verdade, o clímax com aquele desfecho surpreendente, certo? Então, esses são os elementos do conto. São 7 elementos que são presentes dentro do conto, dentro da narrativa do conto. Professora, quais são os tipos de conto? A gente tem um conto realista, né, como o nome já diz, bem mais real nas suas características. Nós temos os contos populares, que são comuns. Nós temos os contos fantásticos, que são frutos da imaginação. Nós temos os contos de terror. Nós temos os contos de humor. E nós temos os contos infantis. Tem mais contos, professores? Tem sim, tem outros tipos de conto, certo? Agora nós vamos para a última parte, que são as características do conto, que basicamente a gente até já consegue construir com base no que foi dito do seu
da sua definição, da sua estrutura e dos seus elementos. Vamos lá para as características. As características do conto. É escrita em prosa, como a gente já falou no começo, e é uma narrativa curta, pequena. É um enredo único, apresenta apenas o conflito, diferente de uma novela ou diferente de um romance, que tem mais de um conflito muitas vezes nesses gêneros textuais. Né? É simples, por isso que eu digo que é rápido de ler, é mais gostoso de ler, por isso que os livros didáticos adotam tanto o conto, né? Devido à sua simplicidade, o seu vocabulário também é mais simples. Curto espaço e tempo, então, ele acontece em um dia, 2 dias, né? Horas, né? O lugar às vezes acontece, às vezes não, normalmente acontece em um lugar, né? Poucos personagens, então acontece uma limitação de personagens, diferente de uma novela que tem inúmeros personagens, né? Um final súbito, ou seja, né, o epílogo, algo surpreendente, né? E o que caracteriza isso é que o clímax é bem próximo do desfecho. Acontece o clímax e logo acontece o desfecho. Por quê? Porque é uma narrativa curta. Não há muito espaço, não há muitas linhas para desenvolver. Então ele acaba sendo bem curto, bem mais rápido. Por isso que o clímax é bem pertinho do desfecho, né? Objetivo, então ele não, como é que pode assim? Não puxa conversa demais, né? Ele é bem claro e objetivo no que ele quer. Ele tem uma grande flexibilidade, por isso que às vezes ele se aproxima da poesia e ele se aproxima da crônica. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de distinguir se é crônica ou se é conto, né? Justamente por essa flexibilidade que o conto tem. Né? E a linguagem, como eu falei, a linguagem é simples e direta, né? Vocês vão ver que vai ter horas que vai ter a presença de uma linguagem informal, horas vai ter a presença de uma linguagem informal. Então ele vai ali formal e informal, mas sempre respeitando as normas da língua portuguesa, né? No que permite o uso dela, né? Então o conto, ele é um gênero tão bacana de ser lido, né? É tão prazeroso, né? Você que às vezes não gosta muito de ler textos longos, use da leitura de conto. Machado de Assis é um ótimo contista, né? Quem mais que a gente tem? A gente tem o Luiz Fernando Veríssimo, né? Que tem crônicas e contos, né? Então a gente tem inúmeros escritores brasileiros que fazem com que a nossa literatura de contos seja tão importante, seja tão prazerosa, tá certo? Então essas são as partes do conto, né? Eu dei a definição para vocês, a estrutura, que é a estrutura narrativa, eu dei os tipos de conto, eu dei os elementos do conto e eu dei as características de conto, tá certo? Fiquem bem, beijos e até a próxima aula, galera. Tchau, tchau!